Oi, eu sou a Ana Chave da Poema e o vlog de hoje é muito especial. Eu não sei qual vai ser o resultado final, mas vou compartilhar todas as etapas aqui com vocês do meu primeiro evento como autora. O que acontece, gente? Em Goiânia, todos os anos, temos o Festival Rema, que é voltado para a arte cristã e eles têm um foco muito forte em dança, porque quem promove é a companhia de arte Rema, dança, teatro e enfim. Ano passado, né, eu estou gravando esse primeiro início aqui do vlog no dia 1º de janeiro. Em 2023 eu participei pela primeira vez do festival que eles promovem todo ano. Enfim, foi muito bom. Foi meu primeiro contato ali com dança contemporânea e eu me apaixonei. E acabou que me incentivou também a continuar e a começar o balé. Inclusive, vocês estão aqui no meu quarto em que os meus figurinos de dança ficam, enfim. Mas eu danço na igreja e tal, e comecei o balé porque na cidade em que eu moro, especificamente, não tem dança contemporânea, que é o que eu gostaria, mas hoje eu tô enrolando, né? E eu fui como voluntária para trabalhar, para ajudar, no ano passado, e este ano eu vou mais uma vez, com a diferença de que eles abriram esse espaço para que eu expusesse, para que eu tivesse um stand ali durante o festival. O que eu não sei como vai funcionar. Eu vou tentar me organizar bem para conseguir ajudar, né, a equipe com a qual eu tô me voluntariando e conseguir vender os meus livros. Eu acho que não vai ter problema, porque já é um pessoal que eu conheço, eles me conhecem, enfim. É isso, gente, basicamente. Tô levando 40 volumes divididos, né, entre os meus livros aqui. E acaba, gente, que eu não tava, assim, surgiu, né, essa ideia não partiu de mim, na verdade. Um dos meus amigos da igreja é um dos dançarinos da companhia. E eu preguei ali no grupo de jovens, compartilhei uma palavra a respeito disso, a respeito da gente criar, da gente produzir arte, porque a gente serve um Deus criador, então, que somos a imagem e semelhança dele, ele nos dá a liberdade também a criar. E aí ele falou, Ana, leva os seus livros, o que você acha? Eu, uai, seria legal, né? E ele conversou com o pessoal e, enfim, liberaram pra eu expor lá. Então, o pedido que eu tinha feito de livros não era pra isso, era pra vender para as pessoas que eu conheço aqui, então era poucas unidades, eu tinha pedido 20 unidades, dividido entre os 3 livros. E aí, antes de ter a resposta se ia dar certo ou não, no início de dezembro, eu já pedi mais alguns livros. Então, ficou o total de 40, acho que 15 livros infantis, ou 20 livros infantis, não tenho certeza. Mas eu acho que 15 livros infantis, 17, Maior é o Amor, e 7, Compreensão. Faz a conta aí, se estiver certo, tá certo, se não estiver certo, não tá certo. Mas ao todo dá 40, a maioria é de livro infantil, depois Maior é o Amor, e por fim, Como Quem Sonha. Como Quem Sonha, gente, é um livro que eu não escrevi com o público cristão em mente, eu escrevi outra coisa na cabeça, assim, para o público geral. O início dele foi no Wattpad, e bem na época que eu não tinha ainda tanta essa vontade de escrever para o público cristão, inclusive uma vontade que já passou, com todo respeito, mas vamos ver o que vem aí. Porque tem muito tempo que eu não escrevo, esse ano eu quero escrever, voltar a escrever, vamos ver. Mas aí, ele é um livro, então, que eu não tô tão, assim, trazendo, né, para esse público que é o de agora, que das pessoas da minha igreja, porque na minha igreja teve isso também, por isso que eu comprei mais do livro infantil, porque eles abriram espaço lá, eles têm uma livrariazinha, um espaço, assim, de venda de livros, e eles falaram, Ana, pede umas cópias e traz aqui pra você vender, né, os seus livros. E como tem muitas crianças, por isso eu pedi mais, mesmo baixinho. E aí, eu fiquei muito chateada, porque o primeiro pedido, eu tinha expectativa que chegasse antes de que eu saísse daqui da cidade onde eu moro, eu saí daqui dia 18 pra passar o fim de ano com a minha família. E os livros chegaram dia 22. Então, assim, chegaram na portaria do meu trabalho, graças a Deus tinha uma pessoa lá pra receber. E aí hoje eu já cheguei, já fui direto lá pra ver se conseguia pegar o pacote e não tinha ninguém lá. Até porque é feriado, né? Compreensível, mas amanhã eu vou lá de novo. Se não der certo, na quarta-feira, que é quando volta o expediente normal, eu pego o pacote. E aí, o pacote que eu pedi depois tá com previsão de chegada pra amanhã, dia 2. E esse eu paguei Sedex e tal, enfim, vai dar certo. De chegar a tempo, eu espero que sim. Mas creio que sim, o Correios eu nunca vi atrasar a data, né? Eu já vi
que nem eu tinha expectativa, porque sempre demora 7 dias para chegar qualquer pacote do Correios. Só que como era fim de ano, demorou um pouco mais. Só que a previsão de chegar era de fato dia 20, era dia 24, inclusive, eu acho. Aí chegou dia 22. Então, assim, nunca vi Correios atrasar. Então, se eles falaram que ia chegar dia 2, eu creio que vai chegar, né? Fora isso também, vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei, porque assim, se você nunca foi num tipo de feira desses, geralmente vende muito figurino, sabe? Muita veste de dança. E como é um espaço bem focado nessa parte, a companhia Rema começou com a companhia de dança, eles já fizeram um balé na ponta. É incrível, pesquisa aí, que você vai ver. Mas tem muitas roupas pra vender pra você dançar, sapatilha, bandeira, flag, fita, esse tipo de coisa, né? E basicamente era isso que tinha ano passado, não tinha nada assim mais diferente, não. E eles estão abrindo espaço pra outras coisas, sabe? Agora, por exemplo, onde eu trabalho, a gente promove eventos também, então as coisas mais diversas. Eu não sei se eu vou conseguir, ou ter abertura, ou tempo, interesse pra tentar ter um stand nos nossos eventos aqui, mas aí a gente tem coisas assim, roupas, artesanatos, tem um pessoal de artistas mesmo, né, que eu já mostrei pra vocês as minhas bíblias, eles fazem essas capinhas de couro, aí eles ficam lá produzindo e eles trazem quadros também, são artesãos e artistas, né. Então, assim, geralmente a gente vai ter uma mesinha. Pode ser uma mesa de plástico. Aqui não, aqui no nosso evento, às vezes é um pouquinho maior, tem uma estrutura um pouquinho maior para os estandes maiores. Mas, geralmente, você tem uma mesinha e aí você monta lá o seu stand. Eu não sei como vai ser, mas eu pensei, poxa, eu quero uma coisa assim pra diferenciar, né, e tal, alguma decoração. Então, eu fui atrás disso lá na minha cidade. A minha mãe também deu umas ideias, vou mostrar pra vocês o que a gente ajeitou, sabe? Ainda mais que era meio que última hora. E eu tô satisfeita. E basicamente é isso até agora. O que a gente precisa é buscar os pacotes, né? Ver se tá tudo certo. Testar a maquininha do cartão. Eu falei sobre isso. Eu comprei uma maquininha de cartão porque eu notei que pras vendas tinha muito disso. A pessoa às vezes queria comprar, mas ela queria comprar no cartão. E no site da editora você pode fazer isso, mas se sou eu vendendo, era só Pix ou dinheiro. Então, eu já providenciei isso, mais um gasto. Vai ficando mais difícil eu cobrir os meus gastos, gente, porque nos livros eu já investi com revisão, publicidade, e aí eu tô chamando isso de gastos estruturais, que é maquininha, decoração, gastos de produção, né? Pra produzir os livros é bem caro. Mas, tudo bem. Eu recuperando o que eu investi, eu já fico feliz. E se não recuperar, fazer o quê, né? Vou mostrar pra vocês minhas decorações, as coisinhas que eu fiz lá de informativos, assim, que eu quero deixar no estande pra facilitar, porque eu não sou boa de vendas, então quanto mais claro ficar as informações, melhor. E é isso. Se você quiser me ajudar, você pode comprar os livros pelo site da editora Wiclap ou pela Amazon. Os links estão sempre aqui na descrição do vídeo. E se você não tem condições de, né, investir numa cópia física, não tem problema. A gente também tem a opção dos e-books lá na Amazon, que é um preço mais acessível. E é isso, vou mostrar pra vocês. Aqui a gente começa com essas estruturinhas de madeira, né? Porque, gente, eu fui olhar esses expositores pra comprar online quando eu vendi esse, né? E aí, esse aqui, eu tive a oportunidade de deixar exposto, não deu muito certo de vender mais. Daí eu fui olhar, a gente tava muito caro, muito difícil de achar, eu não consegui encontrar. E aí, a gente foi atrás, lá na minha cidade, porque, né, eu tive a notícia de que eu teria esse espaço, eu já tava lá. E aí, a gente achou esse lugar aqui, lá na minha cidade chama Cantina das Artes, mas eles cortam, né, fazem esse corte aqui no MDF. E aí, tava lá. Bem assim, a gente andou a cidade inteira, procurou suporte para livros, suporte para Bíblia. Achou umas coisas muito grandes, muito exageradas e muito caras, que eu achei feias também. E esse aqui cumpre o propósito, eu acho. E não, sabe, não é um negócio agressivo de feio. E foi muito baratinho, acho que não ficou R$18 todos os três juntos, tá? Então, assim, se você tá aí, não sabe o que faz, que nem eu tava meio perdida, vai nessas lojinhas de MDF, olha, gente, ele é literalmente 2 coisinhas que se encaixam e pronto, sabe? Resolve. Ai, tá vendo como é?
E se você faz encomenda, provavelmente você pode até pedir pra fazer esse negócio aqui diferente, pôr uns enfeites, enfim. E esse aqui é o meu maior livro, vocês estão vendo, tá segurando muito bem, né? Ele tem 260 páginas, então eu acho que vai dar certo, vai aguentar bem. Ficou legal, né? E aí, isso aqui, gente, eu fiquei pensando, né? Porque tem vários stands, alguma forma de chamar a atenção. Daí, a gente fez esse também. Depois, até em outro dia, eu fiz isso aqui lá, achei, fiquei super feliz. Aí, a minha mãe começou a pensar, poxa, o que a gente pode pôr de decoração, né? E aí, teve essa ideia aqui, eu acho que eu vou pintar, hein? Porque, assim, tá bonito e tal, dá pra ler. Mas não tá combinando a paleta de cores. Então, eu acho que eu vou pintar. Eu tenho muita tinta aqui, né? Enfim, tem as coisas aqui, eu vou dar uma olhada. E essa bagunça, vocês ignorem. Daí, aqui no mesmo dia desse corre, eu já tinha feito essas artezinhas aqui, informativas, que a minha mãe, não sei, ela mexe com brechó, sabe, gente? Ela tem um brechó e ela acha umas coisas aleatórias. Ela achou esses suportezinhos aqui e ia jogar fora. Aí a minha irmã falou, Ana, vai querer isso. E eu quis, né? Fiz as artes e pedi pra imprimir em papel adesivo. E tá vendo que tá um pouco torto, mas tudo bem, né? Aí fica já a pessoa, quanto é que é? Eu só falo, olha aqui, ó. Os livros chegaram e são só 40 cópias, sabe? Mas se eu conseguir vender todas as 40, eu vou conseguir pagar os meus custos de tudo que eu já gastei com os livros da vida. E eu fiquei tipo, como assim? Pus tudo em planilha. E isso é uma dica que eu tenho pra dar pra vocês que têm um sonho de escrever, investir nisso, imprimir os livros. Calcule tudo, porque eu tinha o planejamento, eu tinha conversado com uma pessoa a respeito de levar os livros de uma forma, e acabou que quando eu fui ver com a organização mesmo do evento, era outra forma, e acabou que essa outra pessoa não tá vendo se dá certo ou não. E, enfim, foi só meio que uma falha de comunicação mesmo. E aí, o que acontece? Eu vou ter um custo pra ter esse espaço lá na feira, o que é muito justo. Vou dividir com outra pessoa o stand, então vai ser legal, a gente já conversou, ela vai trançar cabelos, o que é lindo, maravilhoso. Mas a gente vai dividir o espaço, eu vou pagar somente a metade do aluguel do stand e uma taxa em cima dos lucros, não das minhas vendas, né? É diferente. Só que aí, gente, quando eu fiquei sabendo desse custo, e que não era metade, né? Era completo, eu falei, não dá. Não dá porque eu tinha, na minha cabeça, calculado uma média de quanto eu ia vender, né? De quanto de venda eu ia ter. Eu falei, não dá, não tem esse dinheiro. Só que aí, quando eu coloquei na planilha, e essa é a dica mais preciosa que eu acho que eu posso dar, que tem um controle financeiro de como você vai gastar, do quanto você vai precisar, do quanto você vai vender. Porque na hora que eu coloquei na planilha, tudo que eu tinha gastado, tudo que eu vou ganhar se eu conseguir vender todas as 40 cópias que eu tenho, 40 cópias, vou mostrar pra vocês que chegaram os livros aqui. A conta fecha. Eu vou ter, sei lá, uns 100 reais de lucro, mas eu vou conseguir pagar tudo que eu já gastei com livro. E assim, coisas terceirizadas, tá, gente? Porque o meu tempo que eu gasto fazendo as capas, escrevendo, isso se eu colocar no papel, e eu acho que a gente deve fazer isso, mas se eu fizer isso, eu acho que eu vou ficar muito desanimada. Porque a minha hora de trabalho, ela não é assim, é um valor... Porque eu sou uma profissional do texto, sabe, gente? Então, assim, se eu for precificar todo o tempo que eu já gastei, isso nem é possível fazer. É possível fazer apenas com o livro infantil, porque esse eu fiz em cima de pomodoros. Então, eu tenho lá todo o gráfico de quanto tempo eu gastei nele. Foram 40 horas. É pouco, se você parar pra pensar, 40 horas de desenho, né, na verdade. Seria a hora de ilustradora. Que eu acho que é até um pouco mais barata do que a minha hora de revisão textual, porque com ilustração eu tenho menos experiência. Mas, enfim. As coisas que eu gastei. A publicidade que eu já fiz pra Maior é o Amor, a revisão do Maior é o Amor, mais os gastos com a impressão dos livros, mais o que eu comprei de decoração, sacola, não mostrei pra vocês no outro vídeo, porque eu comprei as sacolinhas também. E foi de plástico, gente, e foi a mais barata, porque eu não tenho dinheiro. Tudo que eu tô fazendo, eu tô tirando da minha reserva de emergência, tá, gente? Vocês têm uma noção, é uma loucura. Mas calculando tudo de gasto, inclusive do aluguel lá do espaço e da taxa que eu tenho que passar pra eles em cima dos lucros, eu consigo fechar a conta. Então, assim, é isso.
faça as contas. Daí aqui, gente, eu achei tão engraçado. Porque eles me mandaram nessa caixa. Eu tava falando até lá no meu trabalho. Poxa, imagina se em alguma etapa do processo alguém vê essa caixa e acha que é uma câmera. E aí rouba os meus livros achando que é uma câmera. Ia ser ruim pra pessoa e pra mim. Mas olha aqui, ó. Isso aqui é do ano passado. A gente ganhou de brinde. Mas é isso. A gente ganhou isso, a gente ganhou uma eco bag, enfim, é bonitinho demais. Ah, e aqui tem um negócio que eu acho que não sei se eu mostrei pra vocês. É isso aqui, ó. Que eu fiz, acho que eu mostrei sim. Mas fica aí, me segue no Instagram também, gente. Pra ajudar. E todos aqui são os maiores ao amor. Aqui tem mais um como quem foi, que deu espaço, mas temos aqui. Ficou bonito, né, gente? Se você quiser comprar, mais uma vez eu digo e reitero, o link está aí na descrição. Eu tô com essa mala aqui fechada, de rodinha, esse negócio aqui e uma mochila. E o que acontece? Eu vou de carona, então eu queria ir com o mínimo, assim, possível de volumes. E eu vou refazer minha mala agora. E, tipo, são 10 da noite do domingo, a gente vai sair daqui 6 da manhã amanhã. E eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho que levar coberta, porque aqui tá um pouco frio. Eu tenho que levar roupa, e não só roupa looks do dia. Como é um evento que a gente tem oficinas de dança, é preciso levar roupa pra isso. E tá aqui, você levar um colã, não ocupa espaço. Só que você não vai conseguir reutilizar aquela roupa, entendeu? Você vai usar uma vez e vai ser isso. Então, assim, eu tenho que enfiar o máximo de roupa possível. E aí dá o jeito de colocar os livros. E aí tem coberta pra levar. Roupa de cama, eu queria levar roupa de cama extra, porque ano passado a gente tava ali, né, nessa equipe de apoio. E alguns dos professores das oficinas não levaram. E aí uma das meninas ficou sem roupa de cama pro professor, né, ficar com a roupa de cama. Então eu queria levar pelo menos uma extra. Por garantia, eu não sei se vai dar. Se levar meu computador, porque eu tenho certeza que eu vou precisar dele, mas eu não vou levar, porque não dá. E é isso, gente. Não é fácil. E como é uma viagem curta, assim, o evento é em Goiânia e eu moro em uma cidade, assim, muito próxima, é quase emendado com Goiânia. É 20 minutos pra chegar em Goiânia, só que dentro da cidade é um tempinho maior, então a gente deve demorar umas 2 horas pra chegar lá, porque é longe, tem trânsito, essas coisas. Se fosse, sei lá, se eu fosse pegar um ônibus na rodoviária, eu provavelmente ia levar minha mala de 40 quilos, que nem tá aqui em casa, falando nisso. Mas aí dava pra caber tudo, né? Mas como não é, essa é uma mala média. E, cara, o porta-mala é muito pequeno, então é isso. Amanhã, se eu conseguir filmar aqui o processo de montagem do stand, de tudo, eu filmo pra vocês. Se não, eu já volto aqui no final do vlog pra contar como foi a experiência, se eu vendi, se eu não vendi. Mas eu acho que dá pra mostrar pra vocês como vai ficar a minha mesa lá. Enfim, vou ver o que dá pra fazer. Dá pra notar que eu tô um pouco suada e descabelada, mas, gente, deu certo, não acredito. Consegui fechar tudo aqui na minha malinha. Ai, quer dizer, falta ainda ali aquilo que tá ali em cima, mas ainda tem uma mochila que eu posso levar. Eu coloquei a roupa de cama e o cobertor dentro do travesseiro, então fica essa dica aí, que no travesseiro eu levo no colo de boa. E o que eu fiz pra caber tudo na mala? Eu fui colocando os livros entre as roupas, o que é meio óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio, né? Se você tiver com dificuldade. Fica aí essa dica. E eu tô olhando a minha toalha lá fora e lembrando que ainda tem que pôr a toalha dentro da mochila, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai ser. A gente podia... Eu falando. Pode falar. Oração no caminho que Jesus abriu.
leitura é que faz o seu cérebro funcionar. E essa menina, o dela funciona tanto que ela escreveu um monte de livro. Como o seu precisa funcionar, compra os livros dela, que aí você vai ficar assim tão inteligente quanto ela, ainda vai ser muito feliz, porque a leitura deixa a gente em vários lugares bons. Se a Aleluia falou é porque é verdade. É isso mesmo. Eu cheguei em casa, deve ter 1 hora mais ou menos. E, gente, que loucura. E eu depois, não sei se eu gravo agora, se eu gravo depois, porque eu tô com muito sono, eu tô muito cansada, né? Vou comer um miojo, e comer no caso, e assistir Percy Jackson enquanto eu faço isso. Mas depois eu vim aqui falar tudo. E só de finalizar, assim, queria dizer, o que eu tô sentindo agora é um sentimento muito de... Eu sei que eu preciso continuar, apesar de que é muito difícil, gente. Vendo, assim, ali, a reação imediata das pessoas foi maravilhoso. Porque eu pude ver as adolescentes pegando o romance adolescente e gostando. As crianças pegando no livro infantil, sabe? O da Anastácia, né? O Como Quem Sonha. Eu vendi acho que só 3 cópias, mas para 3 pessoas que me falaram assim, eu vou começar a chorar. Uma delas me falou assim que ela trabalha numa casa de acolhimento para as mulheres, que ela vai fazer como se fosse uma novelinha com elas vão ler um capítulo a cada dia. Que o livro fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre violência contra a mulher. Então assim, gente, tantas as pessoas falaram que querem escrever também, que se sentiram inspiradas, foi maravilhoso. Mas também foi muito horrível ter aquilo ali, sabe? Eu precisava vender para justificar tudo que eu investi. E não vender, porque os primeiros dias foram muito difíceis. Eu tava num lugar ruim, uma localização ruim, o meu stand. E eu acho que eu vendi 2 cópias ou 3, e dessas 3, 2 era pro meu pastor, e enfim. Então, assim, os primeiros dias foram tipo, cara, eu realmente tenho que desistir disso, não faz sentido, né? Deixo lá na Amazon pra quem quiser e tem interesse porque tá pronto, mas eu não vou continuar, né? Escrevendo coisa nova, tentando. Mas aí, eu tenho uma pessoa muito querida na minha vida, que é a tia Cida. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, que ela vende vestes de adoração, roupas de dança pra igreja. E a tia Cida, gente, eu conheci ela, acho que em 2012, que eu vi ela dançando pela primeira vez. Eu já dançava na igreja, mas ela foi a primeira pessoa que eu vi dançando de uma forma em que eu senti liberdade pra dançar também do meu jeito, sabe? E tudo bem se na sua igreja não tem dança, na minha tem, graças a Deus. Se não tivesse, eu mudava de igreja. E pra mim é uma forma muito forte de me comunicar com Deus, sabe? Às vezes eu não consigo falar as coisas e eu vou dançar. E a tia Cida tem sido pra mim muito uma inspiração, mas uma pessoa caminhando mais próximo dela. Que a gente tem esse contato mais próximo agora, depois de alguns anos, né? Que eu vim morar aqui e tudo mais. Ela é uma pessoa que vai lutar por você, sabe? E eles mudaram toda a estrutura ali dos estandes e de repente eu tava na porta. E as pessoas ainda não estavam comprando. E aí sentou alguém ali pra conversar comigo, porque isso as pessoas fazem. Elas gostam de conversar, de parabenizar, porque fazer um livro é muito difícil. Mas comprar mesmo não. Mas sentou e começou a conversar e contaram que as minhas filhas leem no Kindle. Na verdade, não. Na verdade, primeiro, a gente tava no almoço ali do pessoal da staff, né, do trabalho, porque eu fui pra trabalhar também. Ai, gente, meu sonho é ir pra um evento só pra aproveitar. E esse evento é incrível. Se você tiver a oportunidade de ir no Festival Rema em Goiânia, acontece em janeiro. Acho que ano que vem começa no dia 5 de janeiro, não tenho certeza, mas
segue lá no Instagram, vou deixar aí também na descrição. E se você é cristão e artista, especialmente artes que trabalham com o corpo, teatro, dança, circo, é o evento para você de verdade. Você vai ter oficinas práticas com profissionais cristãos. Mas enfim, eu vou para trabalhar. Eu consegui fazer 3 oficinas e tudo bem, era o que eu queria fazer, balé moderno e danças urbanas, 4, na verdade, eu fiz 2 de danças urbanas. E fiz danças urbanas intermediárias, enfim, já tô divagando aqui. Fecho essa digressão. Mas a gente tava ali almoçando num horário aleatório, porque a gente tinha que trabalhar. E aí sentou esse pastor com a gente, porque a mesa dele ficou vazia, e começou a conversar e tal, e eu também comecei a conversar com ele. Falei que eu não gosto de coentro, que basicamente essa minha linha pra puxar assunto quando eu estou numa mesa, e tinha coentro na comida, mas eu como, gente, assim. Só não gosto muito do sabor. E aí conversamos ali, e eu fui pro meu stand. E aí ele sentou e começou a conversar comigo sobre os livros, né? E ele é ali da família, né? Tem as pastoras que dançam e tudo mais, e ele é meio que quem organiza pra onde a companhia vai se apresentar ou não e tudo mais. Ele falou, você já falou sobre seus livros? Eu falei, não. Você já pediu pra falar? Eu falei, não. E nem vou, eu não... Gente, muito difícil pra mim essa parte. Aí, beleza. Passa, sei lá, 20 minutos, chega a pastora, né, que tá mais à frente e fala, você vai falar hoje à noite. Daí eu falei, ela me chamou lá à frente, enfim. Não sei quantas pessoas tinham, mas eu vou deixar o trecho aqui. Gente, esse vlog vai dar tanto trabalho, meu Deus, boa sorte, Ana, do futuro. Eu acredito que todo mundo aqui é leitor, né? Porque nós temos a Bíblia, que é um livro, e todo mundo lê todo dia, é o nosso pão diário. Mas Jesus, ele usava histórias para ensinar as pessoas. E eu tenho feito livros para falar de alguns assuntos. Ela literalmente falou, vou te dar 1 minuto pra você falar. E, gente, eu não me estendo. Só aqui, né, que é o meu espaço. Mas na vida eu não me estendo. Então eu falei em 1 minuto sobre os 3 livros. E a partir disso, já tinha melhorado um pouquinho ali naquele... Acho que era o 4º ou 3º dia, mas a partir disso eu consegui vender o bastante pra eu ficar mais feliz. Mas aí, gente, eu consegui vender 21 livros, então foi metade do meu estoque mais um. Eu não calculei meu lucro ainda, afinal de contas é 1 da manhã. Mas assim, eu nem quero calcular meu lucro, sabe? Eu só tô feliz de ter recuperado o que eu gastei. Eu não sei se eu recuperei o que eu gastei. Eu vou fazer as contas. Mas no sentido de que, assim, naqueles primeiros dias eu achei que eu não ia conseguir o suficiente pra pagar, pra repor o que eu tirei da minha reserva de emergência. Não façam isso. Mas porque o que eu usei no aluguel do stand e na alimentação. Então, assim, só de já ter dinheiro pra repor isso, eu já tô muito feliz. E assim, feliz porque, sei lá, eu tava ali e deu certo de alguma forma. Feliz por essas pessoas que falaram por mim, entende? E aí, o que eu tenho pra dar de conselho pra vocês é... Eu já sabia que não ia ser fácil, talvez por nunca ter passado, eu nunca tinha trabalhado em stand em evento, então isso também foi um fator. Eu não sou boa em vendas, eu tenho plena consciência disso, tanto que eu não fico nos stands aqui, né, na organização que eu trabalho, eu fico na minha área, na comunicação. Mas eu não tinha tantas expectativas, eu achava que não ia vender nada, mas ao mesmo tempo eu tinha uma esperança, uma expectativa de que ali naquele público fosse uma coisa mais simples de convencer e não é assim. Mas foi bom, porque o Como Quem Sonha, por exemplo, apesar de que eu não vendi muitas cópias, é um livro que eu tenho um pouco de receio às vezes de levar para a igreja, porque ele não foi um livro escrito pensando em pessoas da igreja, como alguns outros meus. Apesar de ter ali no final uma mensagem cristocêntrica, no final das contas, eu acredito que tem, porque a gente vai falar sobre
o verdadeiro amor, pra mim que é Deus, Jesus, ele ali tinha muita abertura por conta dessa temática. E ali, durante o evento, a gente também teve artes plásticas, não citei, mas foi a primeira vez, acredito eu, que eles tiveram oficina de artes plásticas e trouxeram artistas, né? E uma delas estava fazendo uma exposição a respeito do abuso contra mulheres, abuso infantil. Então, linkou muito, sabe? Daí a gente teve uma peça teatral que falou muito sobre o corpo feminino na dança, tenho que dizer. Então, assim, meio que encaixou na temática que tava rolando no meu evento. Eu falando, cara, tem mais gente falando sobre isso de outras formas. Então, eu realmente... é um lugar em que eu deveria estar mesmo. Eu não me senti deslocada, mas, gente, é uma sensação muito complexa, entende? De você ver a pessoa, olhar o seu livro, ler a sinopse, olhar a capa, julgar e não comprar. Então, assim, prepare o seu emocional, porque você vai precisar ficar firme. Tem gente que vai falar na sua cara. Assim, eu não tive ninguém rude, acredito. Não, assim, graças a Deus, todo mundo foi muito educado nesse sentido, mas já se prepara, porque talvez, enfim, teve uma pessoa ali um pouquinho mal educada, mas na questão do trabalho que eu tava fazendo durante o evento, mas pra isso eu sou ótima. Eu falei, não, beleza, então. Próximo. Tipo isso. Porque não era o meu produto, o meu trabalho, os meus livros, sabe? Eu ficava olhando pros meus livros pensando assim, ninguém ama vocês, mas eu amo, tá tudo bem. Era literalmente isso. Aí no pior dia, gente, eu fui ler as últimas páginas dos meus livros, porque elas têm mensagens muito pontuais que, sei lá, me traz um pouquinho de vida. Todos os livros que eu escrevo, gente, tem um pouquinho de mim, no sentido de tem um pouquinho da jornada que eu vivi. Eu tiro também da minha vida pessoal, acho que todo autor faz isso. Então, assim, ler aquele desfecho que eu fiz para ambos os livros, né? Como Quem Sonha Maior é o Amor, que são os romances. Romance, gente, eu falei lá na frente o romance, pô, só, qual que é o romance? Do que sentido de romântico, eu tenho que mudar esse vocabulário. Livro, sentido de livro completo, né? Não um livro infantil. Eu já perdi o ponto, mas aquelas mensagens finais ali, elas meio que também falam da jornada que eu tive. Tanto que se você for ler, né, o que eu coloco depois, geralmente eu coloco nota da autora, você vai entender. Mas é isso, eu acho que eu vou encerrar esse vlog porque deve estar grande. E depois eu faço um vídeo só conversando, talvez. Mas assim, pra encerrar, teve ali, além dessas coisas, né, de toda a organização, que acabou que, gente, eu fui, assim, acolhida, porque lá na frente falaram, gente, vamos comprar, vamos ajudar. Então, assim, eu não fiquei ao relento. Se não fosse isso, essa movimentação pra ver como poderia melhorar, eu acho que eu não teria vendido 10 cópias. Dito isso, teve um rapaz, um dos bailarinos principais da companhia que promove, né, do Rema. Um é o meu amigo Nil, que foi quem deu essa ideia de eu levar, que é da minha igreja também, e é meu professor de contemporâneo. Esse ano vai dar pra gente continuar, em nome de Jesus. Mas o outro é o Danilo, e o Danilo, gente, ele... Meu Deus, muito incentivador também. Gente, eu não consegui agradecê-lo, porque acabou o evento, eu tava de carona. Mas ele, durante a exposição, que a gente teve uma exposição no shopping das obras da artista plástica, né? Das artistas. E aí, ele falou, vamos fazer aqui o lançamento do seu livro. Eu falei, cara, eu vou desistir disso, eu não quero mais mexer com isso e tal. Era o pior dia ali. Ele, não, você vai desistir não. E não sei o que vai rolar, mas se isso vai rolar ou não, enfim, nem sei se eu quero, realmente não tô querendo me expor mais, por um bom tempo. Mas aí outra coisa que ele disse, porque ele é professor de literatura, ele disse que quer que eu fale com os alunos dele, se der certo eu vou ficar muito feliz. Mas, às vezes eu não levo muita fé, sabe? Porque tem muito isso, a pessoa fala, eu vou voltar pra comprar. É difícil. Até que elas voltaram, sabe, algumas, mas a maioria, não, depois eu compro, depois eu volto. Vocês sabem, né, papinho. É tipo a mãe, na volta a gente compra. Mas aí, enfim, o que foi diferencial com o Danilo foi que
ele falou, tem 2 sobrinhas, eu vou trazer elas aqui, elas vão comprar, elas vão ler. Elas vão fazer o resumo pra mim da sua história, tá? Eu falei, ok. Ele realmente trouxe as 2 sobrinhas e deu um livro pra cada uma. Ele comprou 2 cópias do Maior Amor. E, gente, não é um livro barato, assim. Apesar de que tá na média de preço, eu estava vendendo a R$53, mais no Pix com desconto R$50. Então, assim, não era um livro barato. E aí, comprou, elas agradeceram, deu tudo certo, e saíram. Passou uns 20 minutos, as 2 voltaram e falaram, olha, a gente já começou a ler, e a gente não quer parar de ler, é muito bom. Gente, eu fiquei louca. Falei, nossa, não acredito, vamos tirar uma foto, abracei e tal. Fiquei muito feliz. Aí hoje, né, isso foi ontem, na sexta, no sábado, uma delas voltou e falou, olha, eu já tô no capítulo 9. Então, assim, gente, isso pra mim foi... Não tem nem palavras pra dizer, porque eu sei que as pessoas leem meus livros. Eu vejo as avaliações todas, infelizmente, não faça isso. Um monte de coisa que você não deve fazer, né? Mas eu vejo, eu acompanho os reviews e tudo mais, as resenhas. E muitas pessoas gostam. O Maior Amor, eu acho que ele não tem nenhuma resenha negativa mesmo. Tem uma 3 estrelas, mas 3 estrelas pra mim é bom. Enfim, a pessoa tem um ponto muito específico que ela não gostou, que eu não concordo e tudo bem, vida que segue. Mas, cara, é muito diferente você ver ali as 5 estrelinhas, né? E você ouvir a pessoa olhar no seu rosto e falar, eu não consigo parar de ler de tão bom que é. Assim, gente, não tem maior validação. E, enfim, eu vou dar uma olhada na edição, se eu notar que faltou alguma coisa, eu volto aqui pra conversar com vocês. Mas o que eu tenho a dizer para o futuro é, eu preciso recuperar minhas forças. Obviamente, eu tô exausta. Em muitos sentidos, foi uma experiência maluca, gente. E depois eu acho que eu vou gravar um vídeo só sobre o festival. Porque eu gravei o povo dançando o tempo inteiro. Fazer um vídeo só sobre isso. E, enfim, obviamente eu estou exausta, não só fisicamente, que eu dancei, fiz aula e tudo mais, mas também mentalmente, emocionalmente, enfim, vou recuperar minhas forças. E assim, gente, eu ainda quero desistir porque é muito difícil, em muitos sentidos, é muito cansativo. E o retorno não existe. Eu ainda não cheguei na fase do retorno. Talvez agora, com esses livros que sobraram, né? Eu vendendo na igreja e tudo mais, porque o meu pastor abriu lá para que eu pudesse vender. Meus pastores, enfim, a gente tem mais de um pastor. Todos eles já falaram pra eu levar. Eu vou levar no culto agora, hoje, né, já é domingo. Mas, assim, se eu quando, né, se não, eu vou conseguir vender. Quando eu conseguir vender todas essas 40 cópias, eu vou zerar os investimentos financeiros que eu já fiz com livros contábeis. Eu vou conseguir recuperar esse investimento. Publicidade também, já investi com publicidade. Mas dito isso, mesmo eu querendo desistir, ali eu tinha livro para criança, adolescente e mulher. Eu preciso de um livro para a idade intermediária. Eu já tenho a ideia, vocês acreditam? Eu já sei o que eu vou escrever. Ai, meu Deus, eu preciso de um livro infanto-juvenil, gente. Então, assim, eu quero muito fazer, finalmente, escrever Espero que não esteja no banheiro. Eu preciso terminar esse projeto. Eu amo a minha fantasia, eu quero tirá-la do papel e eu acho que ela vai atender a outra faixa etária. Mas o infanto-juvenil é uma necessidade urgente, porque as crianças chegavam lá, assim, nessa faixa etária, e eu não tinha o que mostrar pra elas, entendeu? E às vezes elas pegavam e olhavam o Maior Amor, mas não é pra elas, é pra uma idade maior, assim, crianças mais velhas, adolescentes, no caso. Então, assim, eu preciso desse material. Enfim, não precisar, não preciso, né? Mas ao mesmo tempo precisa sim. E eu já tenho a história, então eu vou fazer. Outro livro infantil que eu já tinha tido a história, eu vou fazer, porque eu acho que essa capa, como tem uma menininha nela, talvez alguns pais não achem tão interessante levar para os meninos. Então eu preciso de um livro infantil com um menininho na capa ou um grupo. E eu já tenho a história também, na minha cabeça, mais ou menos. Já sei qual que é o meu enredo principal.
E por último, eu não tenho um livro pra quem não gosta de casal. A minha fantasia tem casal, tudo no meu tem casal, porque eu gosto de ler casal. Mas é mais do que isso, entende? Apesar de que os outros também são, mas sabe, vai atender essa faixa etária que são os meninos, basicamente. Todos os meus vizinhos podem ler? Sim. Minha geladeira tá conversando com a gente, porque eu preciso comer alguma coisa antes de dormir. Mas eu quero fazer a minha fantasia e pronto, gente, é isso que eu tinha a dizer. Volto, não com as chances renovadas, mas com as ideias renovadas. Até porque com aquele monte de coisas, gente, a galera do circo, a galera das danças urbanas que eu amo. Não tem como você voltar pra casa sem aquele gás de criatividade e inspiração. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal. Eu volto na próxima semana, creio que com um resumão do festival sobre a parte artística, não a minha experiência, né, e tal. Mas, enfim, deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, porque agora eu tenho alguma experiência para compartilhar, tá? Mas talvez eu faça um vídeo também só sobre isso. O que eu achei legal e o que eu não achei legal em um evento presencial. Enfim, a gente vê semana que vem o que eu vou postar. Aí você se inscreve pra acompanhar. Eu já falei 20 minutos, caramba, gente. Boa noite pra mim, que vou dormir. E até mais pra você, que nem eu mais me aguento me ouvir falar. Tchau.